Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nesse vídeo nós vamos tratar de mais um exercício resolvido, ainda sobre conteúdo de momento de uma força. E aí, vamos embora começar? Exercício número 2. Uma força vertical de 450 newtons é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligado a um eixo em O. Determine, letra A, o momento da força de 450 newtons em relação ao. Então, olha só. Essa daqui é a figura da questão. Aqui é a alavanca, o ponto O, que é o eixo em que essa alavanca pode rotacionar, né? O eixo sobre o qual a alavanca pode rotacionar. Sabemos que a distância daqui até o ponto O é 60 centímetros. A alavanca tem uma angulação de 60 graus em relação à horizontal. E aqui temos a força vertical de 450 newtons. E a letra A nos pede para determinarmos o momento da força de 450 newtons em relação a O. Então, vamos aqui. Pessoal, primeiro tratando esse exemplo na forma vetorial, tá? Como é que iríamos desenvolver esse exemplo através dessa forma? Bom, então eu coloquei aqui aquela forma que já vimos anteriormente também, que é para determinarmos a intensidade do vetor momento entre dois vetores, né? Um vetor posição e um vetor força, assim como o seno do ângulo θ. Lembrando que θ é o menor ângulo formado entre esses dois vetores. Ok, então olha só, percebemos e já possuímos a intensidade do vetor força, né? Que é 450 newtons. Então, já temos esse termo. E qual seria a intensidade do vetor posição do ponto A em relação a O? Olha só, o vetor posição do ponto A em relação a O é um vetor que vai partir do ponto O e vai até o ponto A, ok? Porém, pelo princípio da transmissibilidade, ele nos permite deslocar esse vetor, né, sobre a sua linha de ação. Ou seja, esse vetor está aqui e eu posso deslocá-lo sobre a sua linha de ação. Nesse caso, eu desloquei o vetor nesse sentido aqui, ok? De modo que a origem dele se coincida com a origem do vetor força. E está representado aqui, ó. Eu peguei o vetor força de 450 newtons e apenas desloquei o vetor posição, de modo que as suas origens fiquem coincidentes, certo? Então, ok. Olha só, se eu prolongar esse vetor posição para cá e traçar novamente uma linha horizontal aqui, ó, nós percebemos que esse ângulo é igual a esse, pelo princípio das linhas horizontais cortadas por uma transversal, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. Portanto, o ângulo formado entre o vetor posição e essa reta horizontal, essa reta pontilhada, é 60 graus também, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a reta horizontal e o vetor posição forma um ângulo de 60 graus com essa. Já que esse vetor força é uma reta que está na vertical e todo o ângulo formado entre uma reta vertical e uma horizontal é 90 graus. Eu coloquei aqui, certo? 90 graus. Então, o que vocês acham? Vocês acham que esse ângulo aqui, ele é menor do que todo esse ângulo aqui? Sim, né? Então, o menor ângulo formado entre esses dois vetores, ou seja, o ângulo θ, ele vai ser igual à soma desses dois ângulos, né? Então, 60 mais 90, 150. Está aqui. A intensidade da força resultante temos também, que é 450. E qual vai ser a intensidade do vetor posição? Olha só, o vetor posição é um vetor que parte do ponto O e vai até o ponto A, ok? Então, olha só qual é a sua intensidade, 60 centímetros, ou, transformando para as unidades do Sistema Internacional, 0,6 metros.
Agora, fazendo essa multiplicação, chegamos no valor de momento igual a 135 newton vezes metro. E aqui, aplicando a regra da mão direita, né? Olha só, o vetor posição R e o vetor força. Sabemos que momento é dado pelo vetor R vezes o vetor F. Isso é um produto vetorial, né? Então, sabemos que o vetor momento é dado pelo produto vetorial entre o vetor posição e o vetor F. Aplicando aqui a regra da mão direita, né? Olha só, pela rotação dos meus dedos, nós conseguimos perceber que o vetor força tende a rotacionar esse corpo em torno do eixo O no sentido horário, certo? Então eu coloquei aqui, ó, a setinha da tendência de rotação. E eu arbitrei uma própria convenção minha, tá? Que todo momento que estiver orientado no sentido horário, ele é negativo. Então eu coloquei aqui um sinal de menos. Porém, nós podemos fazer essa letra A de outra forma, da forma analítica, né? Como? Utilizando aqui, ó, o conceito de braço de alavanca. Então, a partir dessa fórmula, podemos determinar a intensidade do momento dessa força aqui de 450 newtons. Então, a intensidade da força nós temos, né? Só que precisamos determinar o braço de alavanca. O que é o braço de alavanca mesmo? É a distância perpendicular, que vai desde o ponto ou do eixo em que queremos aplicar o momento até a linha de ação da força, e que deve formar 90 graus com essa. Então, eu vou apagar aqui a figura para ficar melhor representado para vocês esse braço de alavanca. Então, olha só. Aqui eu tracei mais ou menos como seria a linha de ação dessa força, né? Então, o braço de alavanca seria esse aqui, a distância que vai partir do ponto O e vai formar 90 graus com a linha de ação da força, que é justamente essa distância aqui, ó, que eu acabei de traçar, D, ok? Então, para descobrirmos essa distância, como é que iremos fazer? Percebam que acabamos de formar um triângulo, né? Aqui, ó, esse triângulo aqui, e que eu copiei ele aqui nesse canto. Então, ó, a hipotenusa vale 0,6 metros, esse ângulo é 60, esse ângulo aqui é 90, então temos um triângulo retângulo. Aplicando as propriedades de cosseno e seno, relações trigonométricas, né? Só que nesse caso eu utilizei o cosseno. Então, o D ele é igual à hipotenusa vezes o cosseno de 60. Fazendo esse produto, nós obtemos que o valor de D é igual a 0,3 metros. Então, eu vou substituir esse valor aqui na fórmula. Fazendo essa multiplicação, vamos chegar no mesmo resultado de 135 newton vezes metro. E essa força tende a rotacionar essa alavanca no sentido também horário, ok? Aqui comprovando que fazendo de um método ou do outro, chegamos no mesmo resultado. Agora vamos para a letra B. Determine a força horizontal aplicada em A que gera o mesmo momento em relação a O. Então, vamos voltar aqui para a nossa figura, né? Isso aqui. Então, determinar a força horizontal aplicada a A que gera o mesmo momento em relação ao ponto O. Qual momento? Esse daqui de 135 newton vezes metro, ok? Então aqui eu tracei uma força qualquer, tá? Eu simplesmente decidi adotar o sentido dela para a esquerda, mas também poderia ter adotado para a direita, ok? Então eu adotei para a esquerda. Utilizando essa fórmula aqui ainda, do braço de alavanca, como é que vamos prosseguir com os cálculos? Então, como eu ainda não sei se esse sentido que eu adotei aqui para a força é o correto, eu vou adotar aqui o sinal de menos, tá? O menos 135 para o valor do momento, já que queremos que o momento dessa força seja igual a esse momento aqui, certo? Então, menos 135 é igual à intensidade da força, que é o que eu quero descobrir, né?
vezes o braço de alavanca, ou seja, a distância perpendicular entre o ponto O e a linha de ação da força, formando 90 graus com a mesma. Então, mais ou menos essa daqui, ó, vai ser a linha de ação da força. Essa que eu estou representando agora. E nós percebemos que é somente essa distância aqui, ó, que vai formar 90 graus com a linha de ação da força. Ok? Essa distância D, ó, que é a mesma que essa daqui. Então, eu representei esse triângulo, ó. Este triângulo aqui, bem aqui desse lado. Então, a hipotenusa vale 0,6 metros, né? Essa reta aqui simboliza o braço de alavanca e é ele que nós queremos descobrir. E aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aplicando agora o seno, e que o D é igual a 0,6 vezes o seno de 60. Fazendo essa operação, descobrimos que o valor de D é aproximadamente, tá? 0,52 metros. Ok. Descobrimos o valor do braço de alavanca. Agora vamos substituir ele aqui na fórmula. Passando esse valor dividindo para o outro lado, descobrimos que a intensidade do vetor força é igual a aproximadamente menos 259,61 newtons. Perceba que nós encontramos um valor negativo para o vetor força. O que isso nos significa? O que nós devemos entender disso? Que o sentido que nós arbitramos no início dessa questão está equivocado. Na verdade, o sentido dessa força deve ser orientado para a direita, tá? Então eu coloquei aqui, ó, sentido correto da força, do vetor força, orientado para a direita. Quando eu faço essa mudança do sentido, eu posso inverter esse sinal. Então, a força aqui, o sentido correto, é para a direita e sendo aplicada nesse ponto A, ok? E ela, para que produza o mesmo momento em relação ao ponto O, ou seja, para que essa força produza um momento de 135 newtons, é necessário que ela tenha um módulo, uma intensidade de 259,61 newtons. Certinho? Vamos agora para a letra C. Determine a força mínima aplicada em A que gera o mesmo momento em relação a O. Então, pegando aqui a questão da letra C, eu representei novamente, tá? Aquela figura inicial que tínhamos aqui. Só que agora ele quer a força mínima que deve ser aplicada em A para que obtenha o mesmo momento em relação a O. Olha só. Então, eu simbolizei novamente aquela fórmula do braço de alavanca, tá? Pessoal, eu acho mais simples trabalhar com essa fórmula. Por isso que eu não estou utilizando aquela outra fórmula do produto vetorial, né? Aquela propriedade do produto vetorial, trabalhando com vetores. Eu acho mais simples. Para você, essa daqui pode ser a mais simples. Então, se adeque àquele método que mais você achar fácil, ok? Então, voltando. Ele quer a força mínima, que gera o mesmo momento de 135, né? Então, nós percebemos que esse valor, essa variável e a variável D são grandezas inversamente proporcionais, né? Porque temos um produto entre elas. Então, se queremos ter uma força mínima aqui, um valor mínimo para F, eu preciso ter um valor máximo de D, ok? Beleza, então como é que devemos raciocinar nessa questão? Olha só, lá na nossa figura inicial, tínhamos isso daqui, a hipotenusa que vale 60, né? E temos esses lados aqui do triângulo, que já calculamos. Esse lado aqui, ele vale o quê? 0,3 metros, né? E esse lado aqui, calculamos também, que ele vale, aqui ó, essa distância, 0,52 metros. E foi justamente o que eu coloquei aqui, ó. Repeti o triângulo com a sua hipotenusa 0,6, esse lado 0,3 e o outro 0,52. Então,
Para utilizarmos essa fórmula, é necessário adotarmos o maior valor para o braço de alavanca, né? E qual é o maior valor entre esses três? É o de 0,6 metros. Perfeito. Então, vamos jogar esse 0,6 metros aqui na fórmula. E queremos adotar aquele mesmo valor de momento, né? 135. Eu já vou explicar por que eu não coloquei o sinal de negativo aqui. Olha só. Então, se eu vou utilizar esse 0,6 metros como braço de alavanca, vamos retomar naquele conceito de braço de alavanca. É o quê? É a distância entre o ponto em que se quer determinar o momento e a linha de ação da força, sendo que deve formar 90 graus com a mesma. Então, para que esse conceito seja respeitado, percebemos que a direção que a força deve atuar é justamente essa daqui, ó. Por quê? Porque essa é a direção que vai formar 90 graus aqui, ó, com o braço de alavanca, ok? Aqui eu apenas estou aplicando o conceito dessa fórmula, o conceito de braço de alavanca. Que para utilizar o valor de 0,6 metros, eu tenho que utilizar essa direção de força. Por quê? Apenas com essa direção de força é que vai se formar 90 graus com o braço de alavanca, ok? E aqui eu poderia ter adotado o sentido dessa força para baixo ou para cima. Porém, ele nos pediu para determinarmos um valor, uma intensidade de força que nos fornecesse o mesmo valor de momento que as vezes anteriores, ou seja, um momento com intensidade de 135 Newton vezes metro e que rotacione essa alavanca no sentido que? Horário, né? Perfeito. Eu sei, pela regra da mão direita, que se eu adotasse uma força com sentido para cima, ele tenderia a rotacionar esse objeto, essa alavanca, no sentido anti-horário. E não é isso que queremos. Queremos que ele rotacione no sentido horário. Para isso, eu necessito adotar um vetor força aqui, ó, nesse sentido, tá? Para baixo, na diagonal, vamos dizer assim, né? Então, já que eu tenho certeza que esse é o sentido da força, é o sentido real que ela deve adotar, eu não posso menosprezar aquele sinal de menos, porque ele apenas está ali para me indicar o sentido o sentido de rotação da barra, ok? Então, eu posso menosprezar ele neste caso. Enfim, voltando aqui aos cálculos, passando o valor de 0,6 dividindo, descobrimos que a intensidade da força mínima para obter o mesmo momento que as vezes anteriores deve ser igual a 225 newtons, onde essa força também deve ser aplicada sobre o ponto A, certo? Então vamos agora para a letra D. Determine a que distância do eixo deve atuar uma força vertical de 1080 newtons para gerar o mesmo momento em relação a O. Então, eu trago aqui a resolução, né? E que eu desenhei aqui a ocasião, né? O que está acontecendo? Aqui o ponto O e aqui um ponto qualquer, tá? Em que essa força de 1080 newtons está atuando sobre a alavanca. Ó, a força ela pode estar atuando em qualquer um dos pontos dessa alavanca aqui, certo? E está nos pedindo em qual deve ser a distância aqui, ó, que essa força deve estar aplicada para que ela gere o mesmo momento em relação que as vezes anteriores, né? Ou seja, aquele momento de 135 newton vezes metro, que rotacione essa barra no sentido horário. Percebam que aqui eu já adotei o sentido dessa força para baixo. Por quê? Porque eu sei que apenas com essa força para baixo, ela vai rotacionar a barra no sentido horário, que é o que a questão nos pede. Caso eu adotasse essa força aqui no sentido para cima, ela tenderia a rotacionar essa alavanca
no sentido anti-horário. E não é isso que nós queremos, certo? Então, vamos determinar aqui essa distância A. Mas primeiro, eu preciso determinar qual deve ser o braço de alavanca dessa força para que ela produza o mesmo momento de 135 newtons, tá? Newton vezes metro. Então, repetindo aquela fórmula, tá? Olha só, percebam que já que eu tenho certeza do sentido aqui, ó, do vetor força, que deve ser para baixo, eu posso menosprezar aquele sinal de menos. Ele estava naquela hora só para nos indicar o sentido de rotação em que a força imprime o objeto, ok? E já sabemos também a intensidade do vetor força, que é 1080 newtons. Então, qual é o braço de alavanca dessa força para que ela produza esse momento? Descobrimos que é uma distância de 0,125 metros. Essa distância é uma distância que vai partir do ponto O e vai até a linha de ação da força, que é dada por essa linha pontilhada aqui, ó. E deve formar 90 graus com a mesma. Ok, então descobrimos que essa distância aqui vale 0,125 metros. Eu conheço esse ângulo e conheço essa distância. Então, eu consigo determinar essa distância A aqui, ó, que deve ser aplicada a força para que gere esse momento em relação ao ponto O. Aplicando, então, o cosseno, né, e fazendo as devidas manipulações, determinamos que o A é igual a 0,125 dividido pelo cosseno de 60. Fazendo essa operação, nós descobrimos que a força deve estar a uma distância, nesse sentido aqui, tá? De 0,25 metros ou 25 centímetros do ponto O, para que ela produza um momento de 135 newton vezes metro e rotacione essa alavanca no sentido horário. Bom, então é isso. Eu tentei ser o mais claro possível aqui para que esse conhecimento fosse totalmente desmistificado e eu conseguisse te auxiliar de alguma forma na compreensão desse assunto. Eu ia gostar muito se você me ajudasse de alguma forma, com uma inscrição, com um like ou com algum comentário. Pode também dar um dislike se achar esse vídeo não for interessante. Mas comenta aqui embaixo alguma sugestão para que possamos melhorar nos próximos vídeos. Ok? Agradeço muito, um forte abraço e até a próxima aula.